Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã neste dia 4 de maio, no dia em que celebramos na igreja a festa de São Floriano. Não sabemos em que ano nasceu, mas foi martirizado no ano 304. Louvemos o Senhor e demos graças a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho. Celebramos esta oração da manhã na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, da vontade, da união, do sacrifício, do trabalho e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. São Floriano nasceu provavelmente no começo do século III, depois de Cristo, sob o reino do imperador romano Diocleciano. Consta que ele era um oficial romano em uma das legiões estacionadas na Europa, provavelmente na região da moderna Áustria. Era cristão e era administrador militar da província nórica. Viveu boa parte da vida na cidade de Matan, próximo de Canvas, atual Alemanha. O mais antigo registro histórico sobre o Floriano foi encontrado num documento de doação de terras que data do século VIII, onde o presbítero Reginolfo oferecia para a Igreja Católica algumas propriedades de terras, entre elas as do lugar aonde foi enterrado o precioso mártir Floriano. O imperador do seu tempo era Diocleciano, que, influenciado por um genro, passou a ter um grande preconceito em relação e ódio aos cristãos, ao cristianismo.
a ponto de estabelecer um edito onde dizia que a palavra de Deus escrita devia ser queimada e os cristãos, quando identificados, precisavam oferecer sacrifício aos deuses em sinal de adoração. Muitos optavam por testemunhar Jesus até ao último instante e renunciar à sua fé em Cristo. Outros, para salvar a própria pele, abandonavam a igreja, Jesus e a comunidade. A opção de Floriano foi pelo amor a Cristo. A ordem do imperador chegou até ele em nome de 40 soldados cristãos. Floriano manifestou-se denunciando toda aquela ignorância e injustiça. Aquilino, que devia defendê-los, pois comandava o pelotão, ao contrário, entregou todos aqueles militares, e aqueles soldados tiveram que optar pelo imperador ou por Cristo. Para servir a Cristo é preciso testemunhá-lo, e a perseguição não demora em vir. O Salmo, nesta manhã, que vamos rezar na festa de São Floriano, é o Salmo 11. O salmista, no Antigo Testamento, faz este salmo uma oração contra as más línguas. Todos sabemos que muitas vezes a língua maldosa é pior que uma espada afiada. Todos os santos, todos os mártires sentiram isso na sua própria pele. As más línguas da autoridade, as más línguas dos seus companheiros, as más línguas daqueles que não buscam a verdade. Santo Agostinho diz a respeito deste salmo: porque éramos pobres, o Pai enviou o seu Filho para nos libertar de todas as armadilhas deste mundo. Antífona. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Diz assim o salmista: Senhor, salvai-nos. Já não há um homem bom. Não há mais fidelidade no meio dos homens. Cada um só diz mentiras a seu próximo, com língua falsa e coração enganador. Senhor, calai todas as bocas mentirosas e a língua dos que falam com soberba, dos que dizem nossa língua é nossa força. Nossos lábios são por nós. Quem nos domina? Por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo me erguerei, diz o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata totalmente depurada, 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis, para sempre nos livrando desta raça. Em toda a parte os malvados andam soltos, porque se exalta entre os homens a baixeza.
A leitura breve desta manhã tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 30 a 33. Irmãos, Deus ressuscitou Jesus dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanhavam desde Galileia até Jerusalém. Agora, eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nesta manhã, dia de São Floriano, e sendo ele militar, sendo homem de coragem para denunciar e para não escolher, não trocar Jesus Cristo e o seu plano para Deus em favor das autoridades, eu hoje gostaria de pedir desculpa. Eu gostaria de refletir convosco sobre a relação da Igreja Católica com as prisões, com os prisioneiros. Os mandamentos da Igreja é visitar os presos, visitar aqueles que estão presos, aqueles que são excluídos da própria sociedade. Mas eu tenho que pedir desculpa. Mais ou menos em 2012, uma mãe muito aflita da zona sul de Toronto telefonou-me que o seu filho estava preso numa prisão em Kingston. Fui ao bispo pedir, e o senhor bispo muito pronto: sim, nós temos acordos com as igrejas e há uma responsável religiosa, que eu pensava na altura que seria católica, e ela coordena os serviços e, portanto, a diocese vai pedir para que o padre possa ir e vai com todas as facilidades. E esperei 2 anos. E aquela mãe, muito aflita, pensando que eu não queria visitar o seu filho. Nunca consegui, nestes 10 anos que estou no Canadá, visitar os presos nas nossas prisões, e Kingston tem muitas prisões, pelo caminho normal. O Estado nomeou umas responsáveis que estão para coordenar e para coordenar os serviços. Eu, quando cansei-me de esperar e bati à porta da prisão, e então os da recepção chamaram esta coordenadora. E a coordenadora veio e negou-me a entrada, que estava lá ela e que não era preciso eu entrar. Entretanto, ia a sair um rapaz português, a quem eu muito agradeço, o seu filho do Sr. Henrique Coimbra, e que prontamente, como os outros guardas, com muita simpatia, assinaram o papel e eu entrei. Quando saí, essa senhora esperou-me, para me dizer que eu que ultrapassei e que ela não estava de acordo, que estava lá e que não precisava que eu entrasse. Nunca consegui entrar nas prisões pelo caminho legal. Então o que é que se passa? Em nome do politicamente correto, esta gente acreditam que a religião é uma coisa do Estado, não é uma coisa do foro privado. E, portanto, estão ali. E eu falo no nome deste senhor que trabalha na prisão para ver que, portanto, nem sequer era canadiana. É de uma raça. E, perante os problemas que nós estamos a viver hoje atualmente, é devagarinho que as coisas entram. Muito devagarinho. E eu nunca consegui entrar numa prisão se não for sem os filhos dos portugueses que trabalham lá. Nunca. Porque há o politicamente correto. Já fui muitas vezes aos Estados Unidos, ao estado de Nova Iorque, sobretudo antes da pandemia, nos últimos anos, e é completamente diferente. Fui muito bem recebido. Pode-se estar desde as 9
até às 3 da tarde, acompanhando o preso numa sala, onde estão muita gente, onde estão todas as famílias que vão visitar os seus presos, mas o politicamente correto vai bloqueando. Nunca senti isto ainda no sistema da saúde, nunca senti isto nada em sítio nenhum, mas reparem bem quem são estas senhoras coordenadoras, ou haverá exceções, de onde vieram. Também, certamente, algumas evangélicas que não amam a Igreja Católica pensam que não chegará a sua hora. Mas é preciso começar a refletir. É preciso começarmos a pensar. Eu digo o nome deste rapaz que trabalha nas prisões, porque ele nem sequer percebeu. Ele não percebeu. Mas porque ela aguardou a minha saída para me dizer que eu nunca mais lá ia. E nunca mais lá fui. Porque ele saiu daquela prisão, foi transferido logo naqueles dias e eu não consegui. Eu peço desculpa aos pais, mas há qualquer coisa complicada. Não é o facto de nós não querermos. Todas as vezes, poucas vezes que eu fui, foi através daquilo que nós chamamos português, através de cunhas, através dos filhos dos portugueses que trabalham nas prisões. E em nome de um sistema de boa coordenação. As coisas entram devagarinho assim. E eu falo porque já fiz esta experiência e sei que muitos portugueses me julgam mal. Muitos pais me julgam mal porque é que eu não vou. Não é fácil. Não é fácil. E aí de São Floriano temos que pensar neste assunto e temos que falar dele, porque certamente as forças políticas nem sequer se apercebem que discretamente haverá mandos de outros lados contra a Igreja Católica. São Cirilo de Alexandria, um padre da Igreja. Peço perdão. São Cirilo de Alexandria, padre da Igreja do século V, reflete sobre o texto que nós lemos no domingo, no Evangelho: eu sou a videira e vós os ramos. E São Cirilo de Alexandria, este padre da Igreja que reflete sobre o Evangelho de São João, coloca-nos diante do significado desta expressão que Jesus Cristo disse. Querendo mostrar a necessidade de estarmos unidos a Ele pelo amor e a grande vantagem que nos vem desta união, o Senhor afirma que é a videira. Os ramos são os que já se tornaram participantes da sua natureza pela comunicação do Espírito Santo. De facto, é o Espírito de Cristo que nos une a Ele. A adesão a esta videira nasce de boa vontade. A união da videira conosco procede do seu afeto e natureza. Foi de facto pela boa vontade que nos aproximamos de Cristo mediante a fé. Mas participamos da sua natureza por termos recebido dele a dignidade da adoção filial. Pois, segundo São Paulo, quem adere ao Senhor torna-se com ele um só Espírito, diz São Paulo na primeira Epístola aos Coríntios, versículos 6 a 17.
Do mesmo modo, o autor sagrado, noutro lugar da Escritura, dá ao Senhor o nome de alicerce e fundamento. Sobre ele somos edificados como pedras vivas e espirituais, para nos tornarmos, pelo Espírito Santo, habitação de Deus e formamos um sacerdócio santo. Entretanto, isto só será possível se Cristo for nosso fundamento. A mesma coisa vem expressa na analogia da videira. Cristo afirma-se ele próprio a videira, por assim dizer, a mãe e educador dos ramos que dela brotam. E continua São Cirilo de Alexandria. Nele e por ele fomos regenerados no Espírito Santo, para produzirmos frutos de vida, não de vida antiga e envelhecida, mas daquela vida nova que procede do amor para com ele. Esta vida nova, porém, só poderemos conservá-la se nos mantivermos perfeitamente inseridos em Cristo, se aderirmos fielmente aos santos mandamentos que nos foram dados, se guardarmos com solicitude este título de nobreza e adquirida, e se não permitirmos que se entristeça o Espírito que habita em nós, quer dizer, Deus que por ele mora em nós. O evangelista São João ensina-nos sabiamente de que modo estamos em Cristo e Ele em nós, quando diz: a prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. Diz São João na primeira epístola, capítulo 4, versículo 13. Assim como a raiz faz chegar aos ramos a sua seiva natural, também o unigênito de Deus concede aos homens, sobretudo aos que lhe estão unidos pela fé, o seu Espírito. Ele os conduz à santidade perfeita, comunica-lhes a afinidade e parentesco com a sua natureza e a do Pai, alimenta-os na piedade e dá-lhes a sabedoria de toda a virtude e bondade. Façamos a nossa consagração ao Divino Espírito Santo nesta manhã. Santo Espírito de Deus, consagramos-te hoje todo o nosso ser,
vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Conduz-nos por teus caminhos, guia-nos com tua sabedoria à vida plena de Jesus. Criai em nós um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enchei-nos com os vossos dons, santificai-nos com os vossos frutos, restaurai todo o nosso viver, para que sejamos um canal do vosso amor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, com o testemunho de São Floriano, não vacilemos a anunciar o Evangelho, a sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aclamai a sua glória e o seu poder.
amigos, uma pros meus familiares, uma pro mundo. É minha dúvida. Hã?